Hoje nós estamos muito honrados com a presença ilustre do pastor Josué, pastora Simone, que são também nossos pastores. A gente tem a alegria, né, de pertencer ao Ministério Vila Nova e ser pastoreado por pastores tão abençoados como nós. E hoje, pastora Dei, quero até aproveitar essa oportunidade, nós já estivemos conversando com a pastora Simone, né, sobre todo o testemunho de vida dela, a experiência com o transtorno depressivo e o milagre que Deus fez na vida dela. E aproveitar para falar também um pouquinho desse casal que nos mostrou o quanto são parceiros, né, nesse momento tão difícil, tão desafiador da pastora Simone. A gente pôde ver o pastor Josué ali lado a lado com ela, intercedendo pela vida dela, na expectativa que fosse viver esse milagre, e hoje a gente está aqui compartilhando, né, essa história tão linda de vocês. Olha, isso é muito bom, né, poder olhar para trás, né, e ver o quanto Deus foi bom, né. Glória a Deus. E eu sempre gosto de dizer que toda adversidade, toda luta, ela traz para nós o crescimento, né, e eu sempre falo, como nós crescemos, né, como nós crescemos nesse período, logo depois, né, de tudo ter passado, a gente vê o tanto que a gente cresceu, né, foram quase 3 anos, mas de muito crescimento, né. Hoje a gente não olha mais pelo lado da diversidade, né, mas olha tudo aquilo que nós A recebemos de experiência, né, o crescimento. experiência, crescimento, tanto eu como, os filhos, né, a igreja em si, né, vocês acompanharam, Verdade. os amigos, né, a proximidade, pessoas de longe, né, da nossa convenção, nossos líderes, né, acompanhando tudo. Então, assim, foi algo que a gente às vezes, passa, mas a gente no momento da turbulência ali, a gente parece que fica assim, sem saber, né, qual que é esse propósito. Mas uma certeza, é um propósito que Deus, tinha conosco para um crescimento, para se aproximar mais, né, para poder estar mais junto e poder trazer experiência, né, porque acho que tudo que acontece conosco são, motivo também para Deus nos dando algo para nós podermos falar com propriedade, E usar como ferramenta, né, pastor? porque experiência, às vezes você ter só de ouvir falar é uma coisa, né, é só de ouvir falar não, É na mas prática. foi o próprio Jó que disse, né: "Olha, Senhor, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje eu contemplo, né, eu vejo Meu Deus. quem é o Senhor". Então, assim, isso é muito importante e é o crescimento. Quantas pessoas que passam por isso, não foi só eu e ela que passou, só ela que passou, mas pessoas que a gente vai conversando e hoje passa, já passou e vai passar também, Sim. mas assim, fica algo, né, fica a experiência, fica o amadurecimento, né, e a gente pensa assim, foram quase 3 anos, mas, foi uma vida, né, de experiência, né, porque a gente cresce muito, a gente amadurece muito, mas graças a Deus, Deus nos sustentou, Deus me guardou, né, Deus guardou a Simone, guardou nossos filhos e estamos em pé, pronto para continuar a caminhada, né. E passou traz esperança também para outras pessoas, né, porque o testemunho da gente traz esperança para quem está passando também por uma situação assim, e olhar e falar: "Nossa, o que Deus fez na vida da pastora Simone, pode fazer também na minha vida, né. Eu também posso viver essa cura", né. E a gente viu o pastor Josué, que o senhor sempre estava ali presente, a pastora Simone, tanto que também é importante, ter uma pessoa com você, num momento tão desafiador como esse. Porque eu vejo que tem muitos casais que no momento, né, da doença, não se compromete tanto igual faz o voto no altar, na alegria e na doença, né, na saúde e na doença. E às vezes a pessoa quer participar só da alegria, só da saúde, mas do adoecimento a pessoa às vezes não participa. E é muito importante a gente sentir que tem uma pessoa ali com a gente, isso também, acelera mais, né, para que a gente possa, voltar, né, estabelecer a nossa saúde de volta, ter nossa saúde de volta, né. Muito importante você falando aí sobre isso. Eu sempre que tenho oportunidade, eu falo para os casais sobre isso, que realmente o Josué, ele viveu aquele versículo, né, para amar a esposa, né, como Cristo amou a igreja, né, e Cristo amou a igreja, é uma igreja que às vezes tem doença, né, tem erro, mas Jesus amou da mesma forma. E assim ele fez, porque é difícil quando
eu mesmo, antes de tudo isso acontecer, eu pensava assim: "Meu Deus, não tem ninguém que pode amar a esposa igual Cristo amou a igreja", mas ele realmente mostrou isso. Eita glória, hein, pastor? Que bênção. Mostrou isso, né, nos momentos, ele me dava remédio na mão, né, ele sofria, né, junto comigo. Ele não tinha vergonha de chorar, como um pastor, chorou várias vezes em cima do púlpito, e eu ainda disse para a igreja assim: "Vocês dizem, o mundo diz que homem não chora, mas eu quero dizer para vocês que homem que é homem chora sim", né, e várias vezes ele chorou, né, ele chorou e eu brinco eu brinco assim, né, fala que não chora, e aí eu falei assim: "Por quê? Até Jesus chorou". É porque tem muitos homens que dão de durão, né, que: "Ah, eu não choro", mas Jesus chorou e eu só tenho que agradecer a Deus, porque a gente tem visto, né, muitos homens não resistindo a uma luta, uma dificuldade, principalmente uma enfermidade de depressão, né, quando a esposa ele não suporta e muitas das vezes ele sai, ele abandona, né, e ao contrário. E eu só tenho que louvar a Deus por essa cura, porque quantas vezes ele estava ali em cima daquele púlpito, trazendo a palavra, né, mostrando para a igreja que, né, em qualquer momento a gente tem que estar de pé, confiando em Deus, né, adorando a Deus. E ele fez isso, né, ele fez e eu sei que ele está pronto para fazer em qualquer momento. E agora quando ele fica doente, eu tenho que cuidar dele dobrar. Pra corresponder o que ele fez pela senhora. Mas eu falo para ele: "Nunca vou corresponder, né, o que ele fez realmente por mim", porque ele fez muito E é preocupante, pastora Simone, a gente saber que nem todos os casais têm esse cuidado. Imagina uma mulher passando por um transtorno depressivo, como a senhora enfrentou, ou qualquer que seja a adversidade na área da saúde ou em outra área, e naquele momento do ápice da doença ou da dor, ser abandonado pelo cônjuge. Lamentavelmente, isso acontece com frequência no Brasil. Ou seja, enquanto a pessoa está saudável, bonitinha, nova, tá, o indivíduo está usufruindo daquela pessoa, ele está ali do lado. A hora que é a hora dele se doar, ele abandona o barco e sai com outra, né? Então, ver esse exemplo do pastor Josué é um exemplo para todos nós, né? Então, assim, eu até queria que vocês, como pastores, deixasse o pastor Josué um conselho, né? Porque às vezes tem pastor que foca demais. O senhor, como pastor presidente, eu sei que o senhor exige, né? E claro, a gente tem que dar resultado, porque é o reino de Deus que tá sendo conduzido por homens, né? Resultados e tal, o crescimento da igreja e tal. Mas eu já vi várias vezes o senhor falar: ó, a sua primeira igreja é a sua família. Como fazer essa separação? Cuidar das duas coisas sem deixar nenhuma desguarnecida. Olha, pastora Dei, pastora Aline, é tão interessante que quando começou essa enfermidade, né, eu para mim seria ali 15 dias, né, e assim, e passando aquilo ali, eu pensava comigo, falava: "Não, isso vai passar logo". Mas o que que eu fiz? Eu quando no tempo, dessa diversidade, igreja, né, muito trabalho, né, muitas viagens, quando eu vi que a Simone, não estava melhorando, né, eu acompanhando ela, o que que eu fiz? Eu decidi cuidar dela em casa, parei todas as minha agenda, né, mandava as pessoas me representar e vivi praticamente exclusivo para ela, né, porque às vezes é lógico, eu que estava ali, eu sabia as crises dela, eu sabia, né, os momentos difíceis, então eu decidi, eh, nesse período, tirar um tempo para ela, né, para cuidar dela, porque a gente pensava: "Não, vai passar", passou um mês, né, falei: "Não, esse negócio vai ser rápido", pensava 3 meses, passou. 6 meses, foi aumentando a Foi desafiador demais, foi pastor. aumentando a crise, né. Então assim, eu decidi, é realmente uma decisão de deixar não deixei, é lógico, sempre em contato, supervisionando, mandando, os vice, né, pastores, fazendo reunião online, fazia reunião online demais, que eu quase não saía de casa. Porque realmente a Simone entrou numa crise, né, e eu tinha dia que ela entrava em crise que eu tinha que acalmar ela tremia muito, né, e nós ficava ali no quarto: "Não, meu bem, vamos respirar aqui nós 2, né, vamos fazer aquela respiração que os psicólogos
aconselha muito, mas aprendi muito, porque antes, né, disso acontecer, eu fiz a cirurgia do coração, me deu pânico, né? E deu pânico, aí eu precisava de ajuda. A Simone sempre andando comigo, tranquilo, e foi na época bem da pandemia. Aí eu conversava com o psicólogo, aí eu fui aprendendo isso. Aí eu aplicar, eu falei: "Simone, tem que respirar". Ele: "Não, dou conta". "Não, vamos nós dois, então eu vou respirar". Sabe aquele professor que tá, mas nós vamos fazer juntos, né? Então, assim, foi isso. E assim, eu para mim foi gratificante, né, poder cuidar, que até eu achei que eu não daria conta, né, daquilo ali, por a igreja, né, família, mas assim, eu graças a Deus eu sempre fui, assim, muito aberto com isso, né. Eu, por exemplo, tinha dia que eu estava carregado, assim, eu ligava para os meninos: "Ó, vocês vêm aqui que eu não tô aguentando mais, vocês ficam aqui um pouquinho, que eu vou sair". Aí eu gostava de dar uma saída, ver construção, né, ver obra da prefeitura. Então, assim, isso me ajudava, me ajudava. E depois retornava para casa, né, então, assim, isso foi um tempo, né, de muito crescimento, né, e a Simone nos momentos de crise dela, às vezes pessoas, né, têm vergonha de falar algumas coisas, né, e eu falo que são testemunhos, né. A Simone tinha dia que dava crise, que ela olhava para a janela, eu tinha que ir lá dar bronca nela, que ela queria pular da janela. Ela Eu falei compartilhou com a gente. então, assim, era momentos, né, tenso, e eu ficava 24 horas olhando ela, né, dormia. Eu falo uma coisa, né, eu não gosto muito que fala, não, mas uma coisa que eu tenho birra de barulho na hora de dormir, né, e às vezes Simone roncava um pouquinho, e eu ficava contrariado, acordava: ou acorda", mas nesse período, a coisa que eu mais adorava é ver ela roncar, Saber que ela porque ela estava dormindo, irmão, aí tranquilizava o muito. coração. Pastor José, a gente está terminando esse primeiro bloco e a gente tem muita pergunta ainda para fazer para vocês. O tempo passa muito rápido. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta.